digital. Estamos falando... Olá, meu nome é Cássia Xavier, eu sou professora de anatomia do curso da FAMESP. Sejam todos muito bem-vindos ao curso. A minha formação é fisioterapia, eu sou fisioterapeuta de formação, sou especialista em neurofuncional, especialista em saúde da mulher e saúde pública e sou mestre na área de saúde pública. Eu ingressei na radiologia há 12 anos atrás e de lá para cá a gente cria meio que uma paixão pela radiologia, né? E não consegui sair mais. Também trabalho com a fisioterapia, mas a radiologia sempre permaneceu durante os 12 anos que eu estou trabalhando como docente. Vocês vão perceber que as aulas elas vão ser muito tranquilas, muito calmas, e é bom a gente lembrar que a proposta da disciplina de anatomia do curso é relembrar os conceitos que vocês já aprenderam anteriormente, né? Não são conceitos que vocês nunca viram, e sim conceitos que a gente precisa fazer uma recordação, ou então lembrar alguma nova coisa, conhecer alguma nova informação que surgiu em literatura, algum achado novo. Então essa é a proposta da nossa disciplina de anatomia. Eu pensei em preparar da forma mais didática possível para vocês. Por isso nós vamos dividir o nosso módulo de anatomia em 10 aulas. Essas aulas vão ser divididas por sistemas, de forma que não fique pesado para vocês assistirem às aulas onde quer que vocês estejam, tá? Todo material tem um apoio de um material teórico. Essas imagens, a maioria das imagens, elas estão nos livros que nós temos aqui e outras estão na internet, de domínio público, então vocês terão acesso a todas elas. As aulas e o material teórico fica de apoio. Vocês também vão perceber que as aulas não têm muito conteúdo escrito, né? Os nossos slides não têm muito texto, a menos que sejam conceitos. E caso não sejam conceitos, eu não vou ficar me atentando à leitura desses slides, e sim da explicação deles. É claro que se os conceitos forem definitivos, eu preciso falar e ler cada um desses conceitos. Mas fora isso, o material de slide é apenas de apoio para que vocês estudem. Além disso, os nossos exercícios, eles também servirão de apoio para que vocês fiquem cada vez mais afiados na anatomia. Então vamos começar a falar um pouquinho da introdução da anatomia, falar um pouco de como surgiu a anatomia, que a gente ouve muito falar, mas é bom a gente relembrar, né? Primeiro que a gente precisa conhecer e lembrar o que é anatomia. A anatomia é o estudo do corpo humano em partes, só que a gente vai estudar todas as variações que acontecem dentro do corpo humano. Então, as variações que acontecem de dentro para fora e a de fora para dentro, inclusive aquelas que o meio social provoca, né? Nós vivemos num tempo em que o meio social interfere na anatomia, interfere na fisiologia do corpo da gente, e a anatomia continua insistentemente estudando cada uma dessas alterações. Falando um pouquinho da história de anatomia, os primeiros relatos de história que a gente tem data de 500 anos antes de Cristo. Esses estudos foram evoluindo e cerca de 150 anos antes de Cristo, a gente teve um momento aí onde a anatomia foi considerado antiético e uma afronta às religiões, e foi proibido. Mais tarde, no século II depois de Cristo, Galeno veio com um estudo e dissecou quase todos os animais para poder conhecer como era de fato a anatomia desses animais. Porém, isso era muito subjetivo e não chegava nem perto ao que a gente tinha de humano, mas ainda não se podia fazer os estudos nos cadáveres humanos, então ele continuou com esses estudos. Os estudiosos buscavam fazer esses estudos ainda que clandestinamente, o que gerou, num determinado momento da história, um problema porque precisava esperar que os cadáveres aparecessem, ou seja, a população tinha que morrer, independente da causa, para que se estudassem esses cadáveres, né? E aí houve um momento da história em que os estudiosos começaram a provocar essas mortes para que se tivessem estudos e aí sim tivessem essa possibilidade de estudar. Alguns artistas também aproveitaram-se da anatomia e tiveram seus trabalhos famosos por conta disso. Vamos falar de dois deles que são muito famosos. Então, Leonardo da Vinci veio lá por volta de 1500, fez
muitos desenhos, né, retratando fielmente a anatomia externa do corpo, aquela anatomia macroscópica, com tudo que ele pôde e todo o conhecimento que ele tinha. Na mesma época, Michelangelo dedicou cerca de 20 anos da sua vida só estudando, só se dedicando aos conhecimentos anatômicos, e depois, mais tarde, depois de ter produzido obras lindíssimas que mostravam o corpo humano, ele descobriu que isso era irrelevante para o artista e acabou deixando um pouco de lado isso, mas não deixou de produzir suas obras que retratavam o corpo humano. Então a história da anatomia, ela vem muito com a história do ser humano, né? Então não tem como a gente pensar no estudo da anatomia sem pensar na evolução da sociedade. Mais tarde, no século XVIII e XIX, o estudo começou a ser pormenorizado, então o estudo começou a ser mais detalhado. Aí a gente começa a pensar em subdivisões da anatomia, vou estudar biologia, citologia, histologia, embriologia, né? E a importância disso tudo também em termos topográficos, quando se começa de verdade a estudar a topografia da anatomia. E aí também os estudos clínicos voltados à patologia. Por que morriam essas pessoas? Né? Do que elas morriam? O que variava na idade uma da outra? Foi nessa época também que começou-se a descobrir as variações anatômicas. Por que umas pessoas tinham uma estrutura de uma forma X e outras pessoas uma estrutura de uma forma Y? As estruturas anatômicas começaram a sofrer a classificação de variação anatômica a partir desses estudos pormenores. E aí a gente tem um marco na história, em 1895, William Röntgen, que veio descobrir o raio-x e trouxe toda aquela ideia de que eu não preciso mais abrir o paciente para saber o que está acontecendo dentro dele. De lá para cá, a evolução, né, da imagem cresceu de uma forma tão considerável que raramente hoje a gente precisa levar um paciente para a mesa cirúrgica para saber o que está acontecendo, né? Ele só vai mesmo quando não há possibilidade de intervenção menos invasiva, tá? Então, conhecendo um pouquinho a história da anatomia, relembrando um pouquinho da história da anatomia, a gente consegue passar por alguns conceitos reais e que não mudaram, que vão permanecer e permanecem até hoje. O primeiro deles é que o termo anatomia significa estudo em cortes, através de cortes. Então a gente vai estudar o corpo humano em cortes, em partes. Essa dissecção, a gente vai falar, ela cai um pouquinho para a gente agora, porque a gente precisa fazer um estudo topográfico das partes. Nós faremos o estudo dos sistemas, mas essa nomenclatura ela é importante, tá? Primeira coisa que a gente vai estudar vai partir do que é universal. Aí eu falei para vocês que existem variações anatômicas e essas variações anatômicas elas são regionais. Mas em anatomia, a grande maioria das coisas são universais. Vamos começar então primeiro pela posição anatômica. Então se a gente olhar aqui, ó, a gente vai visualizar nesse slide não somente a posição anatômica, mas como a divisão do corpo humano. Então vamos lá. Posição anatômica a gente tem então o corpo ereto, os braços juntos paralelos ao corpo, palmas das mãos para frente ou para cima, dependendo da posição, pernas unidas e paralelas também e o olhar ao horizonte. A gente consegue perceber nessa imagem também a divisão do corpo humano em cabeça. A gente vai ter o tronco, o abdômen, a pelve e os membros inferiores e os membros superiores. Nós vamos estudar anatomia por aqui, porém, nós vamos dividir essa anatomia em sistemas que a gente vai ver mais pra frente. A parte de tronco a gente vai dividir em tórax e abdômen, tá? E na parte posterior do corpo, na parte dorsal, a gente enxerga no tronco ainda a parte dorsal do corpo. Vocês são muito familiarizados com esses termos, mas eu acho que vale a pena a gente fazer uma lembrança. Existem alguns termos de delimitação em anatomia que a gente precisa relembrar e ele tem que estar sempre na ponta da língua. O plano sagital ou plano coronal, ele é aquele plano que divide o corpo humano em parte anterior e parte posterior. Tem que ficar claro que não importa a altura que isso vai acontecer, se é na ponta do nariz ou se é bem atrás na protuberância occipital, não importa, dividiu, separou em parte anterior e parte posterior, estamos nos referindo ao plano ou corte frontal ou coronal. O outro corte, deixa eu só voltar aqui,
Só um minutinho. Aqui. O outro corte é o corte mediano ou médio sagital. Então, vejam bem aqui, ó. Esse corte aqui é o corte ou plano que a gente considera como mediano. Esse é mediano porque ele vai dividir o corpo exatamente em metades direita e metade esquerda. É exato. Para vocês usam muito o termo médio sagital. Então, considerem quando eu disser mediano, o médio sagital. O sagital isolado, qualquer corte que for feito paralelo ao corte mediano ou médio sagital, nós vamos chamar de sagital. O corte sagital, ele divide o corpo em parte direita e parte esquerda, não é metade. Nós não estamos mais falando de metade aqui no sagital, estamos falando de partes direita e parte esquerda. O médio sagital, sim, ele vai dividir em metade direita e metade esquerda. Outro plano que a gente vai falar muito é o plano ou corte transverso ou axial, que separa o corpo em parte superior e parte inferior. Também não importa a altura que isso vai acontecer, se é calota craniana ou é face plantar, não importa. Separou em parte superior, parte inferior, nós vamos classificar como plano ou corte sagital, transversal ou axial. Alguns pontos a gente vai ter que relembrar aqui, embora a maioria tenha isso afiadinho, que são os planos de posicionamento do corpo, né? Quais são os posicionamentos que a gente pode adotar no corpo? Então, o posicionamento ortostático, que é aquele em que o indivíduo está de pé. O decúbito ventral é aquele onde o indivíduo encosta e ele está com o ventre apoiado. Também ele é considerado como prono, a posição prono. O decúbito dorsal, quando eu tenho o dorso apoiado, as costas apoiada, e esse posicionamento também é chamado de supino. O decúbito lateral direito, quando eu estou deitado, apoiado sobre o lado direito do corpo. O decúbito lateral esquerdo, quando a gente está deitado e apoiado sobre o lado esquerdo do corpo, então entendam que é para o outro lado. Essa postura aqui de Trendelenburg, quando a gente tem os membros inferiores, os pés, discretamente mais elevados em relação à cabeça, tá? Então, a gente tem essa inclinação do corpo com a cabeça ligeiramente inclinada mais para baixo. Outra coisa que é importante a gente lembrar agora na primeira aula são os movimentos articulares. Os movimentos articulares a gente vai lembrar principalmente porque vocês usam muito em algumas incidências principalmente. Então vamos falar um pouquinho daqueles movimentos articulares que a gente já viu em algum momento e só precisa recordar. A flexão e extensão, então a gente vai ter flexão e extensão. A flexão eu tenho um movimento do membro em que eu diminuo o ângulo da articulação. Então, olha só, eu diminuí o ângulo da articulação, eu fiz uma flexão desse cotovelo. Já do lado direito, eu consigo perceber que esse braço, né, esse cotovelo, está em extensão. Ou seja, eu aumentei o ângulo ou então ele voltou à exposição normal. A extensão, ela ainda permite, algumas articulações permitem uma hiperextensão, como é o caso do punho, por exemplo. Eu tenho a extensão e a hiperextensão. O cotovelo não permite isso, a menos que eu tenha uma variação anatômica e esse paciente tenha uma frouxidão ligamentar. Aí sim a gente vai ter uma hiperextensão do cotovelo. Caso contrário, não, ele vai ter uma flexão e a extensão, que é o retorno à posição normal do cotovelo. A dorsiflexão. A dorsiflexão ou a flexão dorsal, ela vai acontecer tanto no tornozelo quanto na mão, né? Então a dorsiflexão nada mais é do que a elevação do dorso do pé em direção à região da tíbia. Quando esse movimento é feito para baixo, ou seja, pé para baixo, a gente vai chamar de plantiflexão. Esse dorso fica estendido e a planta do pé fica fletida. Aí a gente já não tem a plantiflexão de punho, somente a dorsiflexão. Um outro movimento que confunde a gente, é ótimo para confundir, é a abdução e adução. Então nós temos aqui, ó,
A adução, a gente vai lembrar de adução, de adição, de aproximar. Então, olha, o ombro direito está em adução, está aproximado da linha média do corpo. Já o ombro esquerdo aqui, ó, ele está em abdução, ou seja, aberto, ele está afastado da linha média do corpo. Quando eu falo adução, eu falo aproximado da linha média do corpo. Quando eu falo abdução, eu falo aberto, afastado da linha média do corpo. Esse outro movimento também ele é super importante para nós e ele é feito por grande parte das nossas articulações sinoviais. Os movimentos de rotação interna ou medial e rotação externa ou lateral. Então vamos aqui a essa imagem. Esse braço aqui, ó, a gente vai levar esse braço, ele está em rotação externa ou rotação lateral. Isso significa que o braço rodou em direção oposta à linha média do corpo. Já o braço direito, ele está rodado em direção à linha central do corpo. Então, a linha afastou, rodou em direção oposta à linha média, eu vou chamar isso de rotação externa. Rodou em direção à linha média do corpo, a gente vai chamar isso de rotação interna. Um outro movimento exclusivo da escápula, dos ombros, é o movimento de elevação e de abaixamento. Então, vamos aqui à imagem de novo. O ombro esquerdo elevado, ombro direito abaixado, tá? As escápulas também fazem adução e abdução. Quando elas se aproximam à borda medial, eu chamo de adução. Quando elas se afastam, a gente chama de abdução. Esse movimento aqui é um movimento exclusivo do antebraço, que é o movimento de pronação e supinação. O braço, o antebraço esquerdo aqui, ó, ele está em movimento de supinação. Já o antebraço esquerdo está em movimento de pronação. Para a gente lembrar isso, o movimento de supinação, ele nos lembra a súplica. Então, palma da mão para cima ou para frente, vamos lembrar de chamar isso de supinação, tá? Um movimento importante agora dos pés são os movimentos de inversão e eversão. Agora aqui, ó, a gente vai perceber que dois movimentos estão ligados um ao outro. Quando o pé está em eversão, o que é isso? O arco plantar ele é mais baixo e ele acaba vindo para a parte interna. Então, eu tenho os pés voltados ligeiramente para a parte de dentro, próximo à linha média do corpo. Uma vez que os meus pés estão em inversão, automaticamente os meus joelhos estão valgo. Não quer dizer que seja gritante dessa forma, mas numa avaliação postural a gente consegue perceber que esse joelho é valgo em detrimento desse pé que está em eversão. Ao passo que o contrário também é verdadeiro, olha. Se os meus pés estão em eversão, ou seja, o arco é maior e eu estou com a borda lateral desse pé totalmente encostada no chão, eu tenho o joelho varo, ou seja, ele é mais aberto, os joelhos não se encontram, eles não se conversam aqui. Também não é gritante dessa forma em todas as pessoas, em algumas a gente consegue perceber, mas uma vez que o pé está em eversão, automaticamente o joelho vai para varo, tá? Nós vamos começar a fazer o estudo da anatomia agora por sistemas. Eu falei para vocês que a gente não vai dividir por partes do corpo, anatomia do tórax, anatomia do abdômen. Nós vamos dividir por sistemas, considerando toda a anatomofisiologia. É claro que nosso foco é anatomia, mas não tem como a gente falar de anatomia sem dar um pitaco na fisiologia, né? Falar um pouquinho sobre o que cada um desses sistemas fazem. Então, o que a gente vai falar a partir de agora nas nossas aulas de anatomia? Nós vamos falar de sistema nervoso central, nós vamos falar e periférico, nós vamos falar de sistema esquelético, articular e muscular, de sistema urinário, reprodutor masculino, reprodutor feminino, sistema digestório e sistema endócrino e sistema respiratório e sistema circulatório. A nossa próxima aula é sobre o sistema cardiovascular e aguardo vocês lá. Até mais!